Salmo 115, Nova Almeida atualizada. Vamos ler todo o Salmo, diz assim a palavra do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não o quê? Tem olhos, mas não o quê? Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não? Tem nariz, não cheiram. Mãos não apalpam, pés não andam. Só nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles, os que o fazem, e todos os que nele confiam. Repito, irmãos, olha esse versículo. Que sejam iguais a eles, que se tornem semelhantes a eles, os que os fazem, e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo, o seu escudo. Casa de Arão, repita comigo, confie no Senhor. Vamos lá? Casa de Arão, confie no Senhor. Ele é seu amparo, seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Que coisa poderosa. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como o quê? Grandes. O Senhor nos abençoa mais e mais, a vocês e a seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Senhor, essa é a sua palavra, viva e eficaz, sua palavra poderosa. Fale com sua igreja nessa manhã, que aqueles que estão lendo essa escritura possam ser, ó Deus, iluminados e possam perceber se há indícios de idolatria na sua vida e na sua prática diária. Nós queremos hoje renunciar a esse pecado que tão de perto nos rodeia e nos afasta do Senhor. Faz-nos hoje, ó Deus, propícios à sua palavra, e capazes de ouvir, entender e dizer sim à mensagem que vamos ouvir, não só de manhã, como também à noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não vou arriscar aqui dizer a autoria do Salmo, porque nós temos pelo menos 3 boas interpretações sobre o autor. Datado numa condição, escrito num contexto, alguns vão dizer que o Salmo é de Davi. Eu vejo pouco fundamento, acho que talvez 5 a 10% de possibilidade de que essa interpretação se coadune com o texto e onde ele está, inclusive recitado em outros textos. Há material extra-bíblico para dizer que não deve ser assim. Mas alguns trabalham essa exegese e nós respeitamos, porque de fato a autoria não está aqui no texto. Seria um Salmo de Davi. Alguns perguntam sobre o tempo do Salmo. Se ele teria sido escrito, por exemplo, o pastor Lucas pode nos ajudar aí em algum momento. Naquele momento em que Ezequias é rei, Senaqueribe e as pessoas estão cercando Jerusalém. E quando ali naquele cerco de Jerusalém, o povo de Jerusalém, o povo de Judá é vitorioso, né? Naquela resistência. Então teriam composto o Salmo para celebrar a vitória do Senhor contra a idolatria, aqueles que traziam seus ídolos em adoração. A terceira via de interpretação possível, e isso é só no campo da interpretação, não estou dizendo que você precisa da informação, estou dizendo que tentam fazer os estudiosos, é a teoria que eu até acabei colocando no boletim do pós-exílio. Israel está no exílio, está sendo humilhada. Está sendo humilhada. Aí está vendo? Esse tal Deus único e poderoso, ó, deixou o chicote comer no couro de vocês, e vocês estão aqui em terra estranha, sendo humilhados. O povo apontava então para eles que estão no cativeiro e dizia: onde está o seu Deus? Entende a pergunta? Repita comigo qual foi a pergunta. Onde está? Cadê o seu Deus? Que prometeu guardar seus muros, né?
que prometeu guardar suas casas, que prometeu, vitória contra os inimigos, e vocês estão aqui agora, no cativeiro, exilados em outra cultura, em cidades que não são suas. Então, a terceira via é a via de que esse salmo é produzido pós-exílio, para lembrar como o povo foi afrontado e como o povo explicou isso. E o que de fato é a explicação do sermão nesta manhã. O povo estava no exílio, o povo estava no cativeiro, porque Deus estava agindo, amém, irmãos? O povo estava sendo corrigido por todos os pecados e falhas que aceitou e cometeu, por todos os erros que decidiu acolher no seu coração, e Deus então pega a Assíria, também depois a Babilônia, os disciplina, os corrige, e quando então eles podem explicar que o Deus soberano está agindo e corrigindo o seu próprio povo para o bem do seu povo. Essa é a resposta do povo pós-exílio, pós-cativeiro. É um salmo cantado, preparado para usar no templo, Entendo eu que no regresso do exílio essas pessoas vão procurar de alguma forma resgatar isso. E na liturgia proposta é um salmo de antifonia, O que é isso? Um salmo cantado em antifonia, quando o sacerdote lê uma parte e a congregação ou o povo repete outras partes. Aqui no culto nós fazemos isso como recitação responsiva. O pastor lê, os irmãos leem. Isso nós chamamos de antifonia ou antifonais, O salmo então, falando sobre isso, mostra que na verdade o povo, quando volta agora do cativeiro, tem um perigo e um problema a enfrentar. Que se então, por causa do arrependimento deles e por causa somente dos seus feitos e das suas próprias ações, eles voltaram, ficaria a glória dos benefícios da volta e do triunfo da volta ao povo e não a Deus. E o povo então, aprendendo com a questão da idolatria, diz: não a nós, Senhor, não a nós, ou não por causa nossa, mas ao teu nome o quê? Ao teu nome dá glória. Esse é o contexto que eu posso passar aos irmãos, e esse é o contexto que eu entendo o povo viveu. Um contexto de idolatria, de disciplina, de correção e do risco de voltar à idolatria, trazendo a glória ou êxito ou triunfo para si e não devotando ao Senhor. O que é ídolo? Alguém responde para mim, o que é um ídolo? O que é um ídolo? O ídolo é o Neymar. Peraí, calma, O ídolo é o Messi. O que é um ídolo? O ídolo é o Garrincha, o ídolo é o Cano, O Cano. Tem gente que acha que é o John Kennedy, é isso mesmo? John Kennedy, Eu não sei, eu não vou discutir com você. Pastor Lucas tentou me dar uma saudação que eu quase que morri na cadeira, Saudações, tria, eu digo, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, pastor Lucas saudando, tria aqui no púlpito, eu disse para você, o pastor mais conservador da igreja, o cara mais santo, consagrado, me faz saudação tria no púlpito. O Anselmo, eu quase caí da cadeira. Aí ele completou, trinitária. Eu digo, graças, ele está bem. Eu pensei que ele estava com febre. Ele está bem, é só a Josi que está um pouquinho dodói. Lucas está bem. Quando nós entramos nesse tipo de debate, a idolatria precisa ser muito bem compreendida, porque ídolo muitas vezes pode ser um time de futebol. Irmãos, ídolo, atenção, é qualquer coisa que valorizamos tanto que acaba drenando nossa energia emocional, mental, nossos recursos e tempo. Pode também ser qualquer coisa que fique acima do nosso relacionamento com Deus, ou até mesmo esteja acima do nosso relacionamento com a nossa família. Irmão, se você chegar na casa de um sujeito, atenção, porque isso é franco, e dizer a verdade tem um custo, você arranja um monte de inimigo. Eu aguento, estou novo, eu aguento, mas vou dizer a verdade. Lucas César, parabéns, É hoje aniversário. Aporte aqui, Parabéns. E tantos outros que estão aí no boletim. Aliás, o Cláudio é amanhã. Esqueceram do Cláudio, do multimídia. Parabéns, Cláudio. Queria parabenizar você também, Marília. Aniversário amanhã. Feito o aporte aqui, eu cheguei na casa de um indivíduo e vou falar mesmo, não preciso dar um nome não. Eu fiquei assustado. O muro dele, Flamengo. Além de ser Flamengo, que é um gosto, assim, na minha opinião, questionável, mas pintou uma coluna do Flamengo, botou o escudo, botou o CRF no meio. O jardim do sujeito, na grama do sujeito, tem umas bolas de futebol com a marca do Flamengo. Mas que gosto, hein? Que gosto. Na calçada, aquele gelo para não estacionar o carro, em vez de ser um negócio de gelo, um negócio, ele fez umas bolas de cimento com o símbolo.
Quando você toca a campainha, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Aí falei, vou tocar de novo. Não tem a voz, tem só a música. Aí falei, misericórdia. Aí passei pela grama, né? A grama, fui pro tapete. O tapete era o quê, irmãos? Misericórdia. Aí eu falei, eu como santista que sou, nunca perco pro Flamengo, perco pro Internacional de 7. Pro Flamengo eu não perco. Ganhei de 2-1, graças a Deus. Gente, quando sentei no sofá, a toalha que forra o sofá é o que, irmãos? Misericórdia. O quadro que está na parede é o que, irmãos? Domina a mente, o coração, o intelecto, todos os recursos, a casa toda. Irmãos, quando eu estou falando a verdade, isso é verdade. Aí quando eu não levei Bíblia, eu pedi uma Bíblia. Irmão, 40 minutos para achar uma Bíblia na casa. Ah, eu queria ver. Irmãos, quando a idolatria tomar lugar, ela chega para acabar com sua fé. Quando a idolatria tomar lugar, ela chega para acabar com sua fé. Ela vai desviar seu recurso, ela vai desviar sua atenção. Irmãos, você vibra mais pelas coisas do mundo que pelo Senhor. Vem uma alma na igreja, se converte, você não dá um aleluia. Seu time faz o gol, você fica rouco. Porque ele põe tudo, ele põe alma, sentimento, coração. Irmãos, é o bumbo, puf, 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 o bombo e tal, e fogo para todo lado e vai, porque no final o que está valendo é o meu time, é o meu coração, é o meu campo, e cuidado. Eu sou santista, se perguntar o nome do goleiro, eu nem sei, o nome do goleiro do Flamengo eu sei que é Santos, né? Ou era, né? Já mudou, né? Era, tiraram, né? Quando você perguntar o nome do técnico do Santos, eu não sei. Você vai jogar, mas eu não sei, não estou dando para você ser um relativizado, seja um bom esportista. O que eu estou dizendo, tenha cuidado, porque quando a idolatria tomar lugar, quando o seu ídolo se assentar, tudo que você tem e dirige sua vida é esse ídolo. O infeliz desse ídolo vai dominar sua mente, seu coração, e quando você perceber, ele leva tudo que você tem. Seu ídolo pode ser o trabalho, pode ser a profissão, seu ídolo pode ser sua família. Tem mãe, irmãos, tem mãe que o ídolo é o filho. Tem mãe que o ídolo é o filho. Você diz assim, como assim, pastor? Presta atenção. O filho chegou e falou assim com você, meu filho, mamãe, eu posso ir? Não, fala com seu pai. Aí o pai, é com o pai, não é? A mãe falou, aí foi lá o pai, mãe, mamãe, eu vou falar com o senhor para fazer não sei o quê. Não vá. O pai fala assim, não vá. Aí o filho volta, manobra, né? Manobra. Volta para a mamãe, ele mandou não ir. Puxa, eu jurei, de pé junto, coisa feia, que ele ia dizer assim, já que ele não faz o seguinte, vai que eu seguro. Vai que eu te protejo. Vai, porque seu pai realmente tem uma criação muito dura, ele é muito ortodoxo, e ele inventa um monte de coisa. E vai, porque eu vou esconder você ali na minha proteção. Aí desmoraliza o pai, que ela disse para decidir. Aí eu pergunto, com o marido, o casamento, o cabeça e o lar estruturado, essa mãe idolatra quem, irmãos? Porque ele não pode ser contrariado. Porque ele não pode receber um não. E você vai percebendo que em pequenas coisas, você vai formando o que, irmãos? Ídolos que governam o quê? O seu coração. Quando nós lemos um texto como esse, praticamente olhamos e nos incomodamos com a ideia de que idolatria é tão somente uma imagem. Como se ter um santo de barro fosse o maior problema da igreja, ou desenvolver uma escultura de alguém fosse o problema, e que isso é o problema. E se na verdade então idolatria não é formar a sua imagem, a imagem de outro, entendeu o que eu estou dizendo? Moldar quem você é com a imagem de alguém. Esse, na verdade, o principal mandamento e a grande intenção do mandamento e o perigo espiritual que sofremos aqui. Eu conheço um vendedor de carros, uma história, aqui não é fato, uma história, de um vendedor de carros que a função dele era vender carro. E a profissão dele, o que ele fazia e o dinheiro era o seu Deus. Então, para vender carro, ele mentia.
Para vender carro ele fazia todo tipo de estratégia, botava durepox na lataria, pintava com coisa, botava cola, fazia todas as gambiarras, botava óleo, não sei o que, no motor para não parecer a fumaça, fazia uma manobrada, para poder vender um carro ruim, como se fosse o quê? Bom. O indivíduo chega lá, diz que precisa de um carro bom, ele vende aquele, porque é um carro que ele pegou barato, e vai vender o quê? Caro. Explorando pessoas, esse indivíduo fez isso a vida inteira. Um dia ele foi vendo o seu negócio fracassar, até porque todo mundo que compra um carro ruim nunca mais volta, não, irmãos? Todo mundo que tem um vendedor que te vende uma coisa ruim, você não vai voltar mais lá, porque você perde a confiança. Quando o negócio dele começou a fracassar, ele procurou uma igreja, participou de um culto e viu que ele tinha um ídolo, ele descobriu. O ídolo era o trabalho dele, o negócio dele, o ídolo dele era mamon, ele queria dinheiro acima de tudo, dinheiro passando por cima das pessoas. Quando ele ouviu aquela palavra, se converteu e disse: eu vou continuar vendendo carro, porque eu não sei fazer outra coisa, mas eu vou mudar a direção da minha vida. Ele passou a ser um vendedor de carro decente. Ele tinha carro ruim, carro bom, carro mais ou menos, carro muito bom. E ele dizia: carro ruim, barato para ter dor de cabeça é esse, carro tal é esse, carro tal é esse. Ele foi mais verdadeiro, começou a ensinar as pessoas a comprar um bom carro. E hoje então ele orava e dizia para Deus que ele queria que as pessoas saíssem da presença dele fazendo um bom negócio, levando um carro com recursos que tinham que pagar, mas que fossem beneficiadas pela vida dele. Eu pergunto, o negócio dele prosperou? Prosperou, porque as pessoas começaram a perceber que ele era autêntico, verdadeiro, e que quando ele agora vendia um carro, elas podiam confiar, e quando elas compravam, tudo que compravam com ele não dava mais problema. O que é que mudou na vida desse indivíduo? Tudo. Ele troca a idolatria do carro, do dinheiro, para adorar a Deus, e passa a adorar a Deus e amar a Deus e ao próximo, como fosse o quê? Ele pensa agora que quem compra o carro poderia ser quem? Ser ele. Ele diz assim: quem comprou esse carro poderia ser eu, e eu quero os benefícios que esse veículo pode me dar, tão qual o meu próximo também precisa. O conceito dele subiu, a vida dele mudou, e ele consegue combater uma idolatria que é o seu trabalho, o seu dinheiro e a sua profissão, com a simples aceitação do Evangelho. Eu quero deixar nessa manhã 3 lições que o Salmo nos dá, para nós enfrentarmos a idolatria com muito cuidado, com muita atenção. O primeiro aspecto da idolatria que temos um grande risco a enfrentar, versículo 1, Salmo 115. Pode colocar a NVI se quiser, pode colocar a NVI se quiser na tela, a NVI vai ter uma versão bem traduzida. Vamos juntos na NVI, Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, pelo teu amor. Um dos maiores problemas que enfrentamos na idolatria é a glória para nós. O problema hoje de você combater a idolatria é conseguir combatê-la dentro de você mesmo. Porque é um tal de eu sou bom, eu faço, eu aconteço, foi eu que conquistei. Hoje nossos adolescentes estão fazendo Enem, nós temos que orar por eles. Aí se eles passarem na prova, vem aquele famoso: foi o meu esforço, toda a minha dedicação, tudo o que eu conquistei. Como se Deus, o ar que ele respira, a família dele, os recursos que o Senhor colocou, a maneira com que o Senhor proveu o estudo para ele, nada disso fosse de valor. O grande problema na idolatria é definir que toda a honra, toda a glória pertence somente a quem? Ao Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não divide sua glória com ninguém. E se nós não enfrentarmos o problema da idolatria com a questão da glória e de apontar e dirigir toda a glória para o Senhor, nós teremos um grave e grande problema com a questão da idolatria. Quando o povo está no exílio, no cativeiro, perceba como o próprio Deus definiu a atuação dele. Deus, quando o povo está no cativeiro, o povo está lá perguntando lá: onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Aí o povo vai dizer assim: Senhor, vem nos socorrer por causa do seu nome. Pega, por exemplo, vamos lá fazer rápido esse passeio. Ezequiel 29, 20, versículo 9, vamos lá? Ezequiel 20, versículo 9. Faz um passeio rápido comigo e veja como o Senhor mostrou como eles deveriam expressar a glória do Senhor quando afrontados a respeito da presença de Deus na vida deles. Mas por amor do meu nome eu agi. Irmãos, Deus agiu por amor do povo, das pessoas, porque elas eram importantes. É muito interessante isso, né? Tinha tanta gente boa lá na Babilônia, tanta gente correta na Babilônia, que Deus decidiu ir lá. Foi isso? É interessante o texto, porque o texto mostra porque Deus agiu. Porque Ele disse que faria, Ele cumpriu. E se Ele disse que resgataria, Ele vai cumprir.
Então Deus está honrando e respeitando o nome de quem? O nome dele. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse o quê? Profanado aos olhos das nações, entre as quais estavam, e à vista de quem eu tinha me revelado, e aos israelitas, para tirá-los da onde? Do Egito. Quando o povo de Deus estava no Egito sofrendo, é Deus, por amor ao seu nome e suas promessas, que vai buscar o seu povo. Por isso o salmista exalta e lembra o povo: combater a idolatria, não a nosso Senhor, mas ao seu nome da glória. Vamos dar uma olhada em Ezequiel 36. É só virar algumas páginas, né? Ezequiel 36, 21, acompanhe, 21 em diante. Ezequiel 36, 21 em diante. Tive preocupação com o meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinham ido. Exílio. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer estas coisas. Qual é a causa, irmãos? Qual é a causa clara da ação de Deus? Por causa do meu santo nome, nome que foi profanado por vocês. Versículo 23, mostrarei santidade do meu santo nome, o qual foi profanado. 24, pois eu os tirarei das nações, eu os ajuntarei do meio de todas as terras, eu os trarei de volta. Qual é o nome importante aqui, irmãos? O nome que é sobre todo nome. Quando nós desviamos a glória de Deus para outro lugar e apontamos a glória e a honra do Senhor para qualquer outra pessoa, chamamos isso de idolatria. Repita comigo: idolatria. Cuidado. Quando a idolatria sentar no seu coração, ela toma espaço, ela se torna um Deus, ela toma o lugar de Deus na sua vida. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Daniel capítulo 9, 18, ele vai dizer: inclina teus ouvidos, ó Deus, ouve, abre teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas Daniel 9, 18, mas por causa da tua misericórdia. Daniel 9, 19, Senhor ouve, Senhor perdoa, Senhor vê, Senhor age. Daniel 9, 19, Senhor, amém? Dos mandamentos principais: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele o quê? Servirás. Quando vejo um texto como esse, entendo então que Israel sofreu sim a tentação de pedir uma glória para si. Mostra que nós somos o povo, mostra que nós somos a nação, mostra que nós somos a galera do Senhor. Não, era por amor do seu nome. Todas as vezes que o diabo tenta desviar a glória de Deus para outro lugar, ali está a idolatria. Lucas 4, 6, a tentação de Jesus: disse o diabo, tudo isso te darei, poder e glória foi-me entregue, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Todas as vezes que o inimigo tentar desviar a glória de Deus para outro lugar, lembre-se, isso é idolatria. Combata esse pecado veementemente na sua casa. Segunda lição, eu quero pensar no fracasso e numa vida de fracasso de quem decide abraçar o caminho da idolatria. Irmãos, quando se abraça a idolatria, é fracasso, punição, correção e disciplina, porque esse homem se afasta da glória do Senhor. Os salmos vão dizer no Salmo 42, 3, no Salmo 79, 10 e em outros salmos o seguinte: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo nas nações: onde está o quê? Onde está o seu Deus? Salmo 79, 10, Salmo 79, 10. Porque as nações haverão de dizer onde está o Deus deles? Salmo 79, 10. Porque as nações haverão de dizer onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos mostra às nações a tua vingança, pelo sangue dos teus servos. O que Deus está ensinando à nação neste momento? Salmo 115, verso 2, continue. Salmo 115, 2. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Qual foi a resposta, irmãos? Versículo 3. O nosso Deus está nos céus. O que Ele faz? Ele não existe para me agradar. Ele não está lá para me servir. Ele faz tudo como a Ele agrada. Ele faz tudo como lhe agrada.
Quando vejo esse povo chorando e essa nação chorando, né, eu pergunto, por que esse povo está chorando e por que eles estão sendo tão afrontados? Por que as pessoas não enxergam sua própria idolatria e passam muitas vezes por dura disciplina do Senhor para que seus olhos sejam abertos? Por que as pessoas não enxergam sua idolatria? Primeira sentença que vou ensinar aos irmãos: eles têm olhos, mas não veem. Porque as pessoas não enxergam sua idolatria. Elas têm olhos, mas não o que, irmãos? Mas por que elas têm olhos e não veem? O senhor está dizendo que ela se tornou uma escultura? O que eu estou dizendo é que ela se tornou semelhante ao seu ídolo. Você é o que você adora. O primeiro princípio pelo qual você não enxerga a sua idolatria, e muitos não enxergam, 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o quê? O entendimento. Por isso eles têm olhos, mas não o quê? Mas não veem. Por que as pessoas não enxergam sua própria idolatria? Por que elas não enxergam? Os ídolos dele, vamos voltar ao Salmo, por favor, ao Salmo 115, versículo 4. Vamos lá, Salmo 115, 4. Por que as pessoas não enxergam sua própria idolatria? Tem olhos, mas não veem. O Deus deste século cegou o entendimento, mas tem mais coisa. Salmo 115, versículo de número 4. Os ídolos deles são prata e o quê? Irmãos, é somente ídolo feito de prata e ouro que está dizendo aqui? Não. Tem muita gente que o ídolo é prata e ouro e não tem imagem em casa. Entendeu? Tem muita gente que tem ídolo, o ídolo é prata e ouro na sua casa e não tem imagem física e substancial no seu lar. Aqui é claro, uma imagem. Tem boca, mas não o quê? Olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiro, tem mãos, mas não apalpam. O alerta está aqui. O que aconteceu com essa pessoa? Porque ele não enxerga. Porque ele não ouve. Salmo 115, 4. A eles se tornem semelhantes os que o fazem. Estão comigo no versículo 8? Versículo 8, Salmo 115. A eles se tornem semelhantes os que o fazem. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e os que nele confiam. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já percebeu que o idólatra se torna igual ao seu ídolo? Na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de pensar. Você quer conhecer o idólatra de alguma pessoa, você pode ver que todas as frases que tem na linha de comentário dele é do fulano. Porque o fulano ocupou o lugar de Deus na Bíblia dele. Ele crê mais no Che Guevara, em Marx, né? Engels. Né? Ele crê mais nessas pessoas do que no próprio Deus. Ele vai citar essa gente como divindades. E ele vai se tornar igual. Você pega uma foto do Karl Marx, por exemplo. Karl Marx, esses desenhos que tem essas fotos, cabeludo, as barbas, toda coisa. Aí começa a ver o marxista. O que ele faz? Primeira medida que ele faz o quê? Estou mentindo? É igualzinho. Agora vamos para o outro lado. Meninada quando começa a idolatrar um negócio. Se o jogador, estou dando exemplo que tem que ser prático e não quero aqui criar constrangimento em nenhum jogador, mas se for o Neymar, for o Messi e tal, pega teu menino, ele começa a idolatrar. Primeira coisa que ele te pede é o quê? Camisa. Quando a camisa chega, ele bota, ele faz o quê? É assim, começa assim. Irmãos, é suave. Pega a chuteira, beija, aí bota. Pega uma bola, beija, e começa assim. Daqui a pouco, aí vamos dizer que o Messi pintou o cabelo de louro. No momento em que ele pintou, o que seu filho pede para você? Fala para mim, irmão. Tenha coragem, irmão. E você todo, porque é bonito, né, e tal, você pinta. Aí, teve uma Copa do Mundo que um jogador fez um negócio horrível. Raspou tudo, fez um negócio aqui. Veio uns domingos aqui, tinha uns 15 aqui na igreja. Eu falei, que bonito isso, hein? Mas é o cabelo. Irmão, você vai me dizer assim, pastor, não tem problema. Irmão, pode não ter. Ah, é isso aí. Pode não ter. Mas se você não vigiar, é o cabelo, ó, é o brinco. O dia que enfiar uma espada por o nariz, sair do outro lado, né? E vai continuar, né? Quando você não puder mais enxergar o braço do menino, porque a tintura tomou conta, e vai. Porque ele tem que se tornar igual a quem, irmão? A Bíblia mente, irmão.
Salmo 115, 8. Tornem-se igual aqueles que neles o quê? Aí você diz assim, vamos bater na mulherada agora. Agora vamos bater na mulherada. A bonitona, a charmosona do mundo moderno, a moça que dita moda, comportamento, né? Eu não vou dizer que é Bidsen, que é Schitsen, não vou dizer nada disso. Até para não criar, não é? Não vou dizer Victoria's Secret, nada disso. Para não te comprometer. Mas quando você começa a olhar alguém muito destacado, aí daqui a pouco é o cabelo. O que você faz? Corta o cabelo. É o perfume. O que você faz? Compra o perfume. Aquela bolsa da Vitor Hugo, baratinha, aquela da promoção. Da Vitor Hugo, da promoção. Deve ser uns 20 mil. Aí o cara, eu tenho que comprar. Por quê? Porque a dita deusa, a dita musa, o meu conceito, não é, meu irmão? O meu conceito de sucesso é quem? É a musa. Você vai, irmão, sendo enveredado por caminhos e princípios que você já nem percebe. Aquele brinco caro que você está comprando é porque você viu aonde? Irmãos, na bendita novela que eu acho que nem devia estar vendo, né? A minha tristeza hoje, se você perguntar para mim quando que eu vi Big Brother, eu devo ter visto um episódio da primeira coisa, já deve ter uns 15 anos isso. Aí eu falei, isso aqui não dá para nós não é crente não. E nunca mais vi. A minha tristeza é ver pessoas na igreja. Ou o cara vai para o Big Brother ou vai para a fazenda, se é que você me entende, né? Ou é urbano ou é rural, se é que você me entende. E quando você percebe, ele está copiando o quê? Ele está copiando um e outro comportamento, aquele outro fala, aquele outro tal. E quando você não se der conta, você está se tornando o quê? Um idólatra, copiando sua imagem. Eu quero terminar o sermão desta manhã, no apelo, e vou terminar à noite. A noite é mais pesado, tem que ser, né? Para ilustrar uma coisa. Você deve conhecer alguém idólatra. Deve conhecer uma esposa, um filho, ou filhos dos seus filhos. Ou quem sabe você já se olhou no espelho e descobriu. Vou perguntar para você. Você conhece um fulano, cego pelo dinheiro, que para ganhar dinheiro e ter dinheiro e para manter status da sua família faz tudo por dinheiro? A esposa senta com ele, fala, meu bem, diminua a sua escala, chegue mais cedo em casa, dê atenção aos nossos filhos. Aí ele continua trabalhando, ele continua faltando, ele não vem em casa. Muitas vezes ele some a semana toda, porque ele faz tudo por dinheiro. Aí quando essa mulher vem conversar com você e fala assim, o que está acontecendo? Meu casamento, meu marido só trabalha e quer dinheiro. E o que você fala? Ele não me ouve. Já ouviu essa expressão? Pastor, eu converso com o Mário, eu converso com o Márcio, eu converso com o Carlos, eu converso com o Daniel, eu converso com ele. Ele não me ouve. Você tem filhos assim? Eu falo com eles, eles não me ouvem. Você tem filhos assim? Aprendeu a orar? Ele tem um pecado. Qual é o pecado? Idolatria. Ele pode ter colocado a ciência no lugar de Deus, porque agora ele é um físico cientista. E a ciência é muito mais alta e mais importante que com Deus. Ele agora é um artista, ele faz artes. E a arte, a beleza, o estético é um lugar muito mais belo do que Deus. Ele agora é filósofo. E a filosofia, né, pastor Alessandro? É muito mais importante com Deus. Aí a mãe chora, pastor, eu falo, mas ele não me... Pastor, como é que ele não enxerga? A família está se destruindo. Já está no segundo casamento. Está no terceiro casamento. O negócio não prospera. A vida. Pastor, por que ele não ouve? Pastor, por que ele não enxerga? Responde, igreja. Idolatria. Esse crente tem olhos, mas não. Esse crente tem boca, mas não. Esse crente tem nariz, mas não. Esse crente é um idólatra. Que Deus ajude você, nesta manhã, a aprender a orar. E a dizer na sua casa, que tem um pecado na sua casa, na sua vida, que não pode mais estar lá. Faça camisa, faça cartaz, né? Diga não à idolatria. Idolatria? Fora. Porque no dia que ela se instalar, você vai ficar procurando seus amigos e vai dizer, eu falo, ele não me ouve, ele não consegue enxergar. O que eu faço, pastor? Você só pode orar,
porque essa pessoa com quem você conversa é um idólatra. Para terminar essa mensagem, 3 pontos de manhã e 3 à noite, eu quero ler com vocês. O último ponto é que eu termino. Eu quero convidar você a confiar no Senhor. Versículo 9, vamos lá, pessoal. Versículo 9, eu vou terminar com menos tempo do que eu poderia. À noite eu complemento. Fica tranquilo, vou pregar o Salmo no domingo. À noite tem muito mais coisa, vou até o final. Que texto, que doutrina tem nesse Salmo para nós mudarmos a nossa vida? Salmo 115, 9. O que diz aí? Vamos lá juntos, Salmo 115, 9. Confie, ó Israel. Irmão, quando você se sentir tentado a confiar no seu dinheiro, vai dizer o quê? Bem alto, confia no? Quando você estiver tentado a confiar em você mesmo, o que você vai dizer na sua casa? Quando você estiver tentado a confiar nas suas ideias, nos seus projetos, nas suas soluções, você vai dizer o que na sua casa? Aí o ídolo cai. Aí o ídolo cai, porque o ser grande, o ser divino, o Deus de Israel, ele entra na sua casa. Porque ele foi invocado, porque ele foi convocado, ele derruba sofismas, ele derruba fortalezas, ele cura cegueira, ele faz paralítico andar, ele faz com que os surdos ouçam. Só Deus cura o idólatra, só Deus o faz caminhar, só Deus levanta um cristão, irmãos, até a glória dele o leva salvo, santo e seguro a sua presença. Quando você pensar em duvidar, confie no Senhor. Aprenda isso, porque se você não aprender, a idolatria vai tomar você. Fique de pé, me deixa orar com você. Isaías 8, Isaías 6. Pode ser aquela canção primeira do culto? Pode ser, Angélica, eu não sei, não quero. Ah, pode ser essa. Adoro o teu nome. Isaías 6. Pode ser essa. Olha só, irmãos, eu vou terminar. Desculpe a emoção, eu acabei passando o horário que eu prometi aos irmãos. Eu estou pregando o Santo Evangelho, não posso deixar você. Tem gente que não pode vir à noite já não tem tanto transporte, né? Hoje tem ceia. Eu recomendaria você não faltar à ceia do Senhor. Importante tomar a ceia, a comunhão dos santos. Faça o esforço, até porque uma mensagem dessa vale a pena, irmão. Vale a pena. Mensagem dessa que a gente vai terminar aqui à noite, ela salva vidas para a eternidade. Ela liberta pessoas para a eternidade. Isaías 6, me acompanhe. Nova Almeida atualizada. Eu estou lendo na NAA, me perdoe se é diferente. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros, dizendo, vamos ler juntos? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pare aí, toda a terra está cheia. Olha o que aconteceu quando o nome santo de Deus foi invocado. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse, quando ele olhou o Deus santo, ele olha para seu pecado e diz assim, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Quantos se identificam aqui? Quantos se identificam? Eu me identifico. Sou eu aqui. Olho para um Deus santo, perfeito, puro, justo e bom e digo, eu sou impuro. Esse sou eu. Mas eu só vejo isso quando eu vejo o Deus santo. Por isso eu preciso ver o Deus santo. Então o serafins voou para mim, trazendo à mão uma brasa viva que tinha tirado do altar. Com aquela brasa e pinça, tocou minha boca e disse, eis que a sua iniquidade foi tirada, e perdoado o quê? Perdão de pecados, a partir do encontro com Deus. Depois ouvi uma voz do Senhor e dizia, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual foi a resposta? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí versículo 9. Então ele disse, vai e diga ao povo, preste atenção, ouçam, mas sem entender. Vejam, torne insensível o coração deste povo, endureça os ouvidos, feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam e sejam. O que deu errado aqui? Por que Deus disse para o pregador que ele vai pregar, mas ele mesmo diz, hein Paulo, eles não vão te ouvir, o coração está endurecido. Isso está escrito aqui.
que Deus está dizendo é que Ele vai pregar no meio de uma geração idólatra. Ele vai pregar no meio de uma geração idólatra. Você diz assim, mas foi Deus que fez eles assim? Não. Deus se fez santo, Deus se fez reto, justo e puro. Mas quando fala do pecado dele, nessa área você não toca não. Mas quando fala do dinheiro dele, nessa área você não toca não. Mas quando fala que ele precisa mudar, ele fecha os olhos e usa. Tem um negócio assim, não tem, ó? Idólatra. Porque ele não abriu o coração para o Senhor. Irmão, se você tem parentes assim na sua casa, se você vive uma realidade dessa, hoje em nome de Jesus, levante a Bíblia na sua casa e diga: caia por terra a idolatria no meu lar. E comece a ver que em pequenas coisas um ídolo cega, ensurdece e rouba o evangelho tão puro e tão simples que você recebeu. Quem crê nisso, diga amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela palavra pregada nesta manhã. Me dê forças para terminar essa palavra à noite e modificar os corações, inclusive o meu. Nós somos muito tendenciosos a estribar, ó Deus, as nossas ações em nosso próprio conhecimento. Quando o ídolo é cada um de nós mesmos, parece que isso não é idolatria, é também. Ensina-nos a dar glória somente ao Senhor, a render glória somente ao Senhor. E nos ajude ainda à noite, na segunda parte desse sermão e na ceia, a pensar quais as soluções práticas para vencer esse pecado, à luz do teu ensino, à luz da tua palavra. Ora em nome de Jesus. Amém.